14, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Assim a palavra do Senhor. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo a refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês estão incomodando? Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Amém. Até aqui o texto. Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos e poder ler a Tua palavra, que é maravilhosa para nós. Eu te peço, Pai, que os nossos ouvidos e nosso coração estejam abertos e que o Teu Espírito Santo possa ministrar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma história muito conhecida em um filme que eu acredito que alguns de nós já assistiram, que é o filme do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Sobre um personagem chamado Sméagol, e que depois ele é chamado de Gollum. Sméagol é um homem comum. Ele tinha amigos, tinha uma vida, tinha relacionamentos, mas em determinado momento ele encontra o anel. E a partir dali, aquele homem que tinha uma vida comum passa a ter a sua vida transformada. E ele passa a ser chamado de Gollum. E era uma criatura que passou a ser sombria e ele era consumido pelo anel. E esse anel não era um anel comum. Aquele anel prometia poder, prometia controle, prometia uma grandeza. E aos poucos, o coração de Gollum foi sendo completamente dominado por aquilo. E ele perdeu sua identidade, perdeu sua alegria, perdeu seus relacionamentos, perdeu sua humanidade. Tudo porque o anel se tornou o seu tesouro supremo. E existe uma cena muito marcante, que os seus irmãos já assistiram, ou então aqueles que ainda não assistiram, se for assistir vai ver essa cena, e ela é muito marcante, porque ele segura o anel próximo do rosto e fala assim: my precious, meu precioso. Aquela frase resume toda a sua vida. O anel era mais importante do que qualquer coisa. E o mais interessante da história é que o anel não apenas dominava aquela criatura, não apenas dominava Gollum, ela revelava as pessoas. Alguns queriam matar por ele, outros eram consumidos pela ambição, outros eram corrompidos pelo desejo de tê-lo, de possuí-lo. Porque aquilo que consideramos precioso governa nosso coração. E é exatamente isso que Marcos, no capítulo 14, nos leva para olhar essa cena, do versículo 1 até o versículo 11, e perceber exatamente que está acontecendo isso com alguns personagens que a gente acabou de ler. Jesus está caminhando para a cruz, e à medida que ele se aproxima, os corações, como a gente tem visto, domingo após domingo, começam a ser revelados.
Não tem uma pessoa que se encontre com Jesus, ou passa a amá-lo, ou passa a odiá-lo. Ou trama contra ele, ou se submete a ele. Os líderes religiosos, como a gente acabou de ler, querem matar Jesus. A gente viu no final desse texto que Judas decide vender Jesus. E os discípulos acham exagerada a devoção daquela mulher. E é exatamente uma mulher que derrama tudo aos pés de Cristo. Porque para ela, Jesus era o seu bem mais precioso, era o seu tesouro. E o texto começa a nos confrontar com uma pergunta: o que é precioso para nós? Porque aquilo que o coração chama de precioso revela não somente aquilo que gostamos, não somente aquilo que temos interesse, mas revela de fato aquilo que governa a nossa vida. Chegamos agora nos momentos finais do ministério terreno de Jesus. Depois de dias intensos de Jerusalém, Jesus confronta líderes religiosos, ensinando no templo, ele anuncia o juízo de Deus, e Jesus está apenas a 2 dias da sua crucificação. Marcos então nos leva para um cenário extremamente importante. O texto diz que 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Isso não é apenas uma informação que Marcos colocou para nos dar uma certa cronologia do que está acontecendo. Por que não é somente isso? Porque a gente sabe que essas 2 festas simbolizavam algo muito importante para aquele povo. A Páscoa era a celebração da libertação do povo do Egito. E Israel celebrava na noite que o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas das casas. E o juízo de Deus passou sobre aqueles que estavam cobertos pelo sangue. E não entrou e matou o primogênito. Depois vinha a festa dos pães sem fermento. E o que era essa festa? Durante aqueles dias de festa, o povo removia o fermento das casas como um símbolo de pureza, como um símbolo de separação e de consagração ao Senhor. E aqui a gente encontra uma ironia desse texto. Porque Jerusalém estava cheia de pessoas que estavam celebrando a libertação, a redenção e a pureza no seu povo, enquanto os líderes religiosos planejavam matar um homem, e não um homem qualquer, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Eles celebravam os símbolos, mas eles rejeitavam a realidade para a qual os símbolos apontavam. E isso a gente pode ver que revela algo muito importante, muito sério. Porque é possível as pessoas, ou até mesmo nós, termos uma vida religiosa, mas não sermos de fato rendidos diante do Senhor. É possível participar da festa e ainda para outras coisas, mais do que a Cristo. E aqui Marcos ele quer mostrar que todos naqueles textos possuem algo que é precioso. Os líderes religiosos, a gente vai ver que eles tinham como precioso o seu poder. Judas, ele tinha como precioso o dinheiro. E a mulher tinha como precioso Jesus. E a maneira como cada um responde a Cristo revela não somente personagens, mas revela quem é que governa o coração deles. Por isso nós vamos para o primeiro movimento do texto. No versículo 1 ao versículo 2. O coração que rejeita a Jesus sempre possui outro precioso. Vamos ver comigo o versículo 1 e versículo 2. Diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuravam a forma de prender Jesus à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Marcos mostra aqui 2 grupos: os principais sacerdotes e os escribas, os homens mais religiosos daquela nação, os especialistas em Bíblia, os líderes espirituais de Israel. E o que eles estão fazendo? Estão planejando matar Jesus. Isso deveria não somente nos chamar a atenção,
Isso não deveria somente ser uma história onde a gente olha e a gente passa como se nada movesse o nosso coração. Isso, na verdade, nós devemos olhar para o texto do começo e nos assustar. Porque como é que pode alguém que está tão próximo às coisas religiosas, está tão distante do verdadeiro amor a Deus? Como alguém pode estar ali servindo ao povo, sendo referência, sendo aqueles que conduzem o povo, como se deve crer, como se deve se portar, e ao mesmo tempo estar com o seu coração, com a sua vida distante da vontade de Deus? Isso é muito sério, porque eles conheciam a Escritura, mas eles odiavam o Filho de Deus. Celebravam a Páscoa, mas quando o Cordeiro de Deus, que foi enviado ao mundo, chegou, eles não reconheceram. Eles falavam sobre pureza, mas na verdade seu coração estava cheio de orgulho, de inveja e de dureza. E percebam, o problema deles não era falta de conhecimento e muito menos falta de evidência. Eles aqui já tinham visto o que Jesus fazia. Eles aqui já sabiam qual era o ministério de Jesus, o que ele era capaz, o que ele já tinha feito. Eles sabiam que Jesus tinha curado enfermos, que Jesus tinha autoridade sobre os demônios, sobre a criação. Ele já tinha ressuscitado mortos. Eles já tinham ouvido a sua pregação e viu que ele pregava, não como alguém que conhecia de longe, mas alguém que tinha autoridade. Alguém que todos os profetas estavam falando e apontando para ele, e ele cumpriu cada uma das promessas da Escritura. Por isso o problema nunca foi intelectual, nunca foi de entender a palavra de Deus. O problema era de adoração. Jesus abraçava aquilo que eles realmente consideravam precioso. É como se, trazendo exemplos mais simples, é como se o trabalho que existe sempre funcionasse da mesma forma, com os seus vícios, com a sua forma, com as suas praxes, e chega alguém que agora decide fazer a coisa que é certo, coerente, que agrada a Deus, mas isso vai de contra a ética que comandava aquele trabalho. Imagina você fazendo isso no seu trabalho. Todo mundo fazia exatamente isso. Todo mundo, vamos dizer assim, dava desculpa para não ir trabalhar. Mas você, servindo e temendo ao Senhor, não dava desculpa. Trabalhava. E não somente isso. Quando era questionado por que faltava, não faltava com a verdade, mas dizia aquilo que precisava ser dito. O que é que acontecia? O que é que ia acontecer nesse trabalho? As pessoas passam a olhar para essa pessoa que age corretamente, que vive de acordo com a palavra de Deus, e passam a não gostar dele, passam a odiar. De uma forma simples, é exatamente isso que Jesus fez. Todo o povo estava acostumado com a religiosidade da época. Jesus chega e muda de cabeça para baixo aquilo que o povo já fazia há um bom tempo. Jesus passava a mostrar que aquilo estava completamente equivocado, que não era para ser desse jeito, que não era para ser dessa forma, e aquele povo ficar completamente desnorteado, porque eles sabiam que se o povo entendesse a mensagem, eles certamente não seriam mais ouvidos, eles certamente perderiam suas posições, eles certamente perderiam o poder. Por isso que eles decidem, trabalham, matar Jesus. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele não aceita ocupar um espaço secundário. Jesus confronta os ídolos do coração, confronta o orgulho, confronta a nossa necessidade de ter controle, confronta o nosso desejo de defender a nossa reputação, o nosso amor pelo poder. E aqueles homens preferiram matar Jesus do que se render a ele. Isso é assustador. O coração humano pode amar tanto os seus próprios ídolos que começam a odiar a presença de Jesus. E talvez ninguém ali dissesse: nós odiamos a Deus.
Pelo contrário, eles continuavam frequentando o templo. Eles continuavam oferecendo sacrifícios, continuavam exercendo suas funções religiosas. Só que, na verdade, quando a gente olha um texto como esse, isso revela não somente um plano, mas revela os seus corações, que tinham um desejo mais profundo, que eles tinham outro Senhor. E eles estavam prontos para matar aquele que seria e que é o único Senhor. Existe algo que também é impressionante nesse texto. Porque os líderes diziam, não vai acontecer durante a festa, como a gente viu no versículo 2. Eles acreditavam que estavam controlando todos os acontecimentos. Achavam que possuíam o domínio da situação. Mas logo depois, quando a gente vê a continuação do relato, a gente vê que Jesus afirma que aquela mulher o estava ungindo para o seu sepultamento. O que é que a gente vê com esse texto? E quando os homens tentam decidir quando Jesus morrerá, Jesus já sabe exatamente quando morrerá e como vai ser. Porque ninguém tira a vida dele. Jesus, ele mesmo, entrega a sua vida voluntariamente. A cruz não é um acidente. A cruz não foi uma derrota. Não foi uma falta do controle. Cristo não perdeu sua divindade, sua soberania, seu controle de todas as coisas. Pelo contrário, o Cordeiro estava caminhando soberanamente para o altar. E isso muda tudo, porque até mesmo a maldade humana está sendo usada para cumprir o plano eterno da redenção. E como é maravilhoso a gente ter um Deus que sabe de tudo. Como é maravilhoso compreender que o Senhor não perde controle de nada. Pelo contrário, Ele, com seu infinito amor, com sua infinita graça, com sua infinita misericórdia, decide ir até o ponto alto, entregar sua própria vida por aqueles que estavam ali, pecadores, falhos, assim como nós. Mas de um lado, Marcos nos mostra homens que odeiam a Jesus. Logo depois, ele nos mostra uma mulher que entende algo que quase ninguém havia entendido. Enquanto os líderes religiosos tramam a sua morte, uma mulher derrama tudo aos seus pés. Porque o coração sempre se revela diante de Jesus. E esse é o segundo movimento do texto, do versículo 3 ao versículo 9. O coração que reconhece o valor de Cristo derrama-se em profunda adoração. Olha o que diz, versículo 3 ao versículo 9. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo a refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz. Por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Marcos agora nos tira do ambiente de conspiração religiosa e agora nos coloca dentro de uma casa. E isso é muito bonito, o que o jovem Marcos faz. Porque enquanto Jerusalém estava ali conspirando, o lugar que era para ser o lugar de adoração ao Senhor, o lugar onde Jesus era para ser celebrado, engrandecido, entronizado, enaltecido, ali o povo conspira para matá-lo. Mas em Betânia, uma cidadezinha próxima a Jerusalém, eles recebem a adoração. Enquanto homens poderosos planejam matar Jesus, uma mulher, que aqui no Evangelho de Marcos, sem nome,
derrama tudo diante dele. Porque o reino de Deus frequentemente se revela longe dos grandes centros de poder próprio. E é maravilhoso porque o texto diz: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão. Que Simão é esse? O leproso. Isso já é impressionante. Porque Marcos, ele só poderia colocar o Simão, mas ele coloca algo que é muito impactante para aquela época e também deve ser para nós. Porque uma pessoa leprosa não é uma pessoa qualquer. Naquela época, o leproso ele jamais poderia receber pessoas em casa. Mas certamente essa era uma característica de alguém que foi curado dessa enfermidade, curado da lepra. Um homem que certamente tinha sido restaurado pelo próprio Cristo. Isso muda completamente o ambiente da cena, porque aquela casa ali que recebe essas pessoas existe não porque o homem queria simplesmente receber, mas ali era um ambiente que foi promovido e foi tido porque era um ambiente que recebeu a graça de Cristo. Alguém que o mestre tocou. Aquela mesa existe por causa da misericórdia do Senhor. Aquela comunhão existe porque Cristo toca aquilo que estava impuro e rejeitado, dando um novo significado e verdadeiro valor. E aqui Marcos fala algo que é muito interessante também. Ele só diz assim: veio uma mulher. Ele nem menciona o nome dela. Mas se a gente olha o Evangelho de João, ele nos conta quem é essa mulher. Essa mulher é Maria. Mas Marcos parece querer que olhemos menos para a identidade dela, menos para quem ela é, o seu nome, e mais para a beleza do que acontece naquele lugar. Porque no reino de Deus, muitas vezes, os maiores atos de adoração vêm daqueles que o mundo quase nem sequer percebe. Vem dos lugares onde ninguém muitas vezes espera ou então ninguém vê. É nos corações de pessoas que muitas vezes ninguém dá um centavo. É aquela viúva pobre que entrega tudo. É uma mulher que quebra o vaso de alabastro e coloca dentro do Senhor para colocar isso. É ali que ela entra trazendo esse frasco. E dentro dela havia um perfume de nardo puro. Não era um perfume comum. Era algo raríssimo, algo importado, um artigo de luxo caríssimo. Marcos faz questão de mostrar o valor disso quando diz, no verso 5, que aquele perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. 300 denários naquela época equivalia praticamente o salário de um trabalhador por quase um ano inteiro. Imagine você pegando seu salário de um ano inteiro, comprando esse perfume e derramando na cabeça de outro. É uma loucura, meus irmãos. Não é uma coisa qualquer. É algo que certamente eu acredito que eu não faria. Porque eu ia perguntar ao filho: como é que eu vou pagar as contas? Como é que vai ficar a situação da casa? E o dia a dia? Mas aqui a gente vê que, imagine alguém derramando diante de Jesus o equivalente a tudo aquilo que juntou durante anos de trabalho. Aquilo que talvez fosse a coisa mais preciosa que ela possuía. Talvez a sua reserva financeira, talvez a sua herança de família, talvez aquilo que lhe dava segurança sobre o amanhã. E aqui Marcos usa uma expressão que diz assim: quebrando o frasco. Ela não calcula. Jesus não pede, quebra o frasco. Ela simplesmente decide fazer isso. Ela não economiza, ela não pega o conta-gotas e pica algumas gotas. Não, ela derrama tudo. Não guarda uma parte para depois. O frasco é totalmente quebrado. E aqui revela, meus irmãos, que quando o coração de alguém enxerga realmente quem Cristo é, a adoração ela deixa de ser uma adoração por conveniência, mas
mas ela passa a ser uma adoração de profunda redenção. De se render totalmente, de se entregar totalmente. Porque quando alguém realmente enxerga a glória de Cristo, a lógica da adoração muda. Não é mais um homem qualquer, mas é Deus encarnado. É o Messias prometido, é o Cordeiro Pascual, é aquele que merece toda a honra e toda a glória. Que cenário nós estamos vendo nessa noite? Uma mulher recebeu isso quando estava diante de Jesus e pôde fazer o que nós hoje, tendo a palavra de Deus, tendo tudo revelado, certamente faremos. Por isso que é maravilhoso como Jesus termina a relato sobre essa mulher. Que onde o Evangelho for pregado, aonde for no mundo, essa mulher será lembrada. Perceba, a mulher não estava apenas oferecendo um perfume, ela estava oferecendo tudo que ela tinha de valor, ela estava oferecendo uma segurança, um controle, um futuro. Isso é o que a gente percebe nas Escrituras, que é uma adoração bíblica. A adoração não é apenas música. A adoração é declarar com toda a nossa vida: Cristo vale mais. Mais do que aquilo que me dá estabilidade, mais do que aquilo que me dá uma identidade, mais do que aquilo que me faz me sentir seguro. O que torna esse ato tão poderoso não é o valor do perfume, é o valor que ela atribui ao Mestre, a Jesus. Porque a intensidade da entrega revela não o amor profundo que essa mulher tinha, mas revela a percepção da glória de Cristo. E a gente sabe que, acordo com a palavra de Deus, isso jamais vem do coração natural humano. Isso veio do próprio Espírito Santo, que trabalhou na vida daquela mulher, para que ela se rendesse completamente diante do Senhor. Para que ela pudesse adorar Ele dessa forma, como muitos gostam de falar, uma adoração extraordinária, exorbitante, extravagante, é essa palavra que eu queria lembrar. Mas imediatamente surgiu uma outra indignação. E isso é revelador. Sempre que existe uma verdadeira adoração, ela passa a incomodar corações idólatras. E o texto diz: alguns que estavam ali ficaram indignados. João revela que Judas era que estava liderando essa festa. Aqui no texto de Marcos só fala que alguns discípulos. Mas a gente vê que João ele dá mais detalhes sobre essa situação. E ele diz que Judas estava liderando isso. E aí, aqueles homens que estavam ali perguntam: para que este desperdício? E aí chegamos ao ponto central desse texto. O que define se algo é desperdício ou adoração? O que é que define se isso nós estamos desperdiçando ou de fato estamos adorando? E aí a resposta dessa pergunta é o valor que o nosso coração tem atribuído a Jesus. Porque se Cristo não é o supremo, não é o tesouro supremo, toda entrega vai parecer exagerada. Todo compromisso vai parecer ser radical demais. Ou então toda renúncia parecerá somente uma perda. O problema daqueles homens não era econômico somente, mas o problema deles era espiritual. Eles não enxergavam Jesus beleza suficiente para justificar a adoração daquela mulher. E perceba como essa idolatria que é revelada no coração dos discípulos, ela é sofisticada. Eles usam um argumento que é aparentemente piedoso. Eles dizem assim: isso poderia dar aos pobres. Isso parece espiritual, parece ser algo nobre e até correto. Mas João revela que Judas não estava preocupado com os pobres. O coração idólatra frequentemente usa discursos espirituais para esconder a adoração errada do próprio coração. Porque é possível
usar até a linguagem religiosa sem amar verdadeiramente a Cristo. É possível muitas pessoas falarem coisas bonitas, coisas que são religiosamente incorretas, mas terem o coração distante do Senhor. É possível pessoas defenderem causas que são corretas. Afinal, a própria palavra de Deus diz que a religião sem mácula é servir e cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus não está contrapondo algo que é importante, que é precioso. Jesus está contrapondo ao coração daqueles homens idólatras que não entendiam que eles estavam diante daquele que merecia toda aquela adoração, toda aquela entrega. E é engraçado porque desde antigamente as pessoas usam os pobres como muitas vezes os seus próprios interesses. E infelizmente a gente precisa perceber que não é que a gente deve fechar os olhos para o serviço daqueles que são pobres, mas nós não devemos substituir aquilo que é de ter importância a nossa rendição completa diante do nosso Mestre. É possível defender causas corretas enquanto o coração permanece distante do Senhor. Porque, meus irmãos, é muito mais fácil a gente encher a nossa vida de atividades do que a gente ter uma vida rendida diante do Senhor, na simplicidade, na verdadeira entrega profunda diante de Deus. Então Jesus interrompe tudo e diz: deixe a mulher em paz. Que cena maravilhosa! Porque Cristo defende quem vive para Ele. E então Ele declara: ela praticou uma boa ação para comigo. E aqui existe algo que é muito cristológico. Porque Jesus recebe aquilo que pertence somente a Deus. Em muitos momentos das Escrituras, homens, eles recusam uma honra divina. A gente vai ver alguns acontecimentos onde homens passam a querer adorar anjos, e os anjos eles recusam a adoração. Apóstolos eles recusam a exaltação. Mas Jesus aqui nesse momento ele recebe essa entrega radical. E não apenas recebe, ele aprova publicamente. Porque o texto quer mostrar que Cristo é digno de toda adoração, digno de toda entrega, digno de uma adoração por completo de toda a nossa vida, não somente com os nossos lábios, mas também no nosso coração. E então Jesus diz algo que ela ungiu o corpo dele antecipadamente para a sepultura. E aqui mais uma vez a gente percebe aquilo que eu tinha falado inicialmente. Enquanto os líderes planejavam, enquanto Judas negocia, como a gente vai ver um pouco mais à frente, enquanto os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento, Jesus ele continua absolutamente consciente da cruz. Nada foge do controle de Jesus. Ele sabe que está indo para a morte. Ele sabe que ele é o Cordeiro, sabe que a hora chegou. Isso é impressionante, porque os líderes diziam, não durante a festa, mas Jesus, como a gente sabe, ele vai morrer, ele morre exatamente na Páscoa. E isso dá um recado que a gente precisa guardar no nosso coração. Tanto para aquela época como para hoje. Não são os homens que governam a história, é o próprio Deus. O verdadeiro poder pascual é exatamente o tempo determinado pelo Pai. E então Jesus faz aquilo que a gente vê no último versículo, no versículo 9. Onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Perceba a ironia. O que é que os líderes religiosos mais desejavam? Eles queriam sempre, lutavam para estar subindo de status.
para ter seus nomes preservados, para serem lembrados, para serem reverenciados. Judas também queria preservar os seus interesses. Desculpa. Mas quem entrou para a eternidade foi essa mulher. Que para a mulher de Marcos, uma mulher nova, rendida diante do Senhor. Aquilo que é derramado aos pés de Cristo nunca é perdido. O mundo pode lembrar dos grandes poderosos, daqueles que fizeram grandes feitos, mas o rei lembra daqueles que estão rendidos diante do Mestre. Então o texto nos pergunta: o que é precioso para nós? Porque sempre nós derramaremos diante daquilo que adoramos. O problema do coração humano, como a gente tem percebido, nunca foi a ausência de adoração. O problema é a criação da adoração. Alguns derramam a vida pelo dinheiro, outros pela reputação, ou pelo prazer, outros pelo ministério, outros por si mesmo. Mas a gente vê que essa mulher, ela revela que Cristo é o único que é digno de receber tudo. Por isso, o maior sinal que compreendemos o Evangelho não é apenas o quanto sabemos sobre Jesus, mas é o quanto consideramos Jesus precioso e como isso nos leva a uma verdadeira adoração em espírito e verdade. É isso que revela se nós entendemos e temos como mais precioso o nosso Senhor Jesus. É se nós adoramos verdadeiramente a Cristo. E agora a gente entra no final, nos últimos versículos. Versículo 10, versículo 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa acusação para entregar Jesus. Nesse terceiro ponto, nesse terceiro movimento, a gente vê um coração que não considera Cristo como precioso, sempre encontrará um preço para trair. Marcos aqui faz uma transição abrupta. Ele sai do lugar onde Cristo estava recebendo uma profunda adoração. E ele mostra Judas, que sai para ver Jesus. O contraste é muito chocante, porque enquanto a mulher derrama tudo, porque Cristo é precioso, o outro entrega Cristo, porque outra coisa se tornou mais preciosa. E perceba como Marcos descreve Judas, um dos 12. Isso traz um peso para esse momento. Ele não era um distante, não era um inimigo externo, que não conhecia, que não andava com Jesus. Jesus caminhou com o Mestre. Judas caminhou com o Mestre. Ouviu seus sermões, viu os milagres de Jesus, participou do ministério de Cristo, conviveu diariamente com o Senhor, e ainda assim o traiu. E aqui o alerta é muito claro. Podemos estar muito próximos às coisas espirituais, mas isso não necessariamente significa que nós temos o nosso coração transformado. Judas certamente tinha na sua mente, no seu coração, tinha na sua compreensão bíblica um outro tipo de Messias. O Messias, certamente, assim como muitos outros, iria ser aquele que teria um poder político, queria ter um prestígio, uma influência. Talvez isso estivesse frustrado, porque Jesus, ele em nenhum momento escondeu o seu ministério e para onde ele ia. E agora a gente tem caminhado de forma bastante precisa, rumo à cruz. E Jesus tem falado cada vez mais sobre isso. Jesus tem falado sobre a cruz, tem falado sobre a entrega, tem falado sobre a morte dele. Judas, ele não
tinha somente um problema com o dinheiro ou com Jesus. Judas tinha um problema de adoração. E João fala um detalhe que Marcos também não mostra. Que Judas, ele amava tanto dinheiro, ao ponto de que ele roubava a bolsa. Judas, ele era o tesoureiro do grupo. Ele pegava uma partezinha para ir fazendo como se fosse a sua poupança. Para que é como se fosse assim, talvez, se isso não der certo, talvez você já tenha alguma coisa guardada. O dinheiro já havia conquistado seu coração, muito antes da traição acontecer. Vocês entendem isso? A raiz do problema, ela nunca é aquilo que realmente aparece, aquilo que é grande, como a traição. A raiz do problema, ela é mais sutil, ela é mais simples, ela é mais delicada. Ela tinha começado quando ele começou a roubar, quando ele começava a duvidar, quando ele começava a questionar. Quando isso acontece, aquilo que mostra de forma exterior só revela aquilo que já estava tomando conta do seu coração. Isso é interessante porque ninguém abandona Cristo de repente. A apostasia, que é abandonar a Jesus, sempre começa primeiro no coração. Sempre começa com um pequeno detalhe, que às vezes as pessoas não levam a sério, não se quebram, não se quebram diante do Senhor, não buscam o Senhor para se arrepender, para tratar, mas acabam nutrindo, acabam tomando conta do seu coração. E o texto diz que aqueles homens prometeram dar dinheiro a ele. E aqui existe algo terrível. Judas troca Jesus por moedas. O Filho de Deus é negociado como mercadoria. Mas também existe outra coisa interessante. Judas não odiava necessariamente religião. Judas, ele buscou algo, um ambiente mais ou menos religioso. O que ele não queria era um Cristo que governasse a sua vida, que fosse o Senhor da sua vida. E isso continua acontecendo hoje. Há pessoas que continuam querendo os benefícios do Evangelho, mas não querem o Senhor Cristo. Querem a salvação, sem se entregar completamente ao Senhor. Querem as bênçãos, mas não querem passar pelo sofrimento da cruz. Querem Jesus útil, mas não o Jesus que é soberano sobre tudo, que decide como vai ser as coisas, que como vai brilhar o caminho. Marcos constrói um texto que é muito propício para nós, e ele quer trazer algo para nós, para que a gente perceba o contraste muito marcante. Onde tem uma mulher e Judas, ambos estão próximos de Jesus, ambos possuem algo precioso nas mãos. Maria quebra seu tesouro para honrar Cristo. Judas vende Cristo para poder preservar o seu tesouro. Maria considera Jesus como digníssimo. Judas considera Jesus como negociado. E percebam, o texto não está simplesmente falando sobre dinheiro, está falando sobre adoração, sobre aquilo que governa o coração. Porque nessas decisões, nossas decisões sempre revelam aquilo que consideramos como mais valioso. Maria, ela não age para conquistar Jesus, ela age porque foi profundamente alcançada por ele. Sua devoção não nasce de uma obrigação que é religiosa, mas o coração que enxergou a beleza e a dignidade de Cristo. Compreendeu que estava diante do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E aqui está o grande diagnóstico do coração humano. Nós sempre sacrificaremos aquilo que adoramos menos,
para preservar aquilo que adoramos nós. Judas entrega Jesus porque já havia outro Senhor sentado no trono do seu coração. O coração rendido transforma tudo em oferta para Cristo. O coração não rendido transforma até Cristo em um instrumento para si mesmo. Mas mesmo diante dessa ação de Judas, Cristo continua sendo soberano sobre todas as coisas. Judas talvez esteja pensando aqui que está conduzindo os acontecimentos. Os sacerdotes acreditam que finalmente encontraram uma boa oportunidade para fazer aquilo que eles queriam. Mas todos eles estão, sem perceber, caminhando exatamente dentro do plano eterno de Deus. Isso é impressionante no texto. Nada escapa do governo de Cristo. Nem a conspiração religiosa, nem a falsa adoração, nem a traição. Mais uma vez, precisamos entender isso definitivamente e guardar essa verdade no nosso coração. A cruz não foi um acidente, foi o centro da história. O cordeiro estava sendo entregue conforme o plano eterno da redenção. Isso foi planejado. Ele sabia que seria dessa forma. Diante disso tudo, Marcos nos obriga a olhar para dentro. Porque Judas não é apenas um personagem distante. Judas, na verdade, é um alerta. Porque é possível, muitas vezes, nós acharmos que estamos perto de Jesus externamente. Mas quando olhamos para dentro do nosso coração, nós estamos longe internamente. É possível a gente ter uma agenda religiosa, mas ainda assim possuir o coração governado por outros valores. A pergunta do texto não é se nós trairemos Jesus publicamente. A pergunta é: o que já compete com Jesus dentro do nosso coração? O que é que tem competido, meu irmão, no seu coração? No lugar de Jesus. O que é que tem tentado tirar Jesus do trono do seu coração e tentado tomar controle? Porque tudo aquilo que se torna mais precioso do que Cristo, cedo ou tarde, nos afastará. No fim, a gente percebe que o texto de Marcos ele nos traz 3 grupos diante de Jesus. Os líderes religiosos que querem matar, querem eliminá-lo, uma mulher que se derrama dentro dele e o discípulo que o vê. E o que a gente percebe que o que separa todos eles é a adoração. O valor que eles atribuem a Cristo. Porque a maneira como respondemos a Jesus revela quem realmente governa o nosso coração. No começo, nós falamos sobre o personagem da história do Senhor dos Anéis, Gollum. Sobre como aquele anel se tornou o seu precioso. E aos poucos aquilo consumiu a sua mente, seu coração, a sua vida inteira. Porque a gente percebe que nós sempre nos tornaremos semelhantes àquilo que nós adoramos. E Marcos, nesse texto, nos mostra exatamente isso. E no final, a pergunta do texto não é apenas quem eram eles. A pergunta é: quem somos nós? Porque, meus irmãos, se olharmos para nós mesmos, se olharmos para o nosso coração, todos nós temos algo que disputa o trono do nosso coração. Algo que controla nossas decisões, nossos afetos, nossos medos, nosso tempo, nossa devoção. E então Marcos nos leva para a cruz. Porque enquanto todas as coisas acontecem, homens conspiram, Judas negocia, os discípulos ainda não entendem, Jesus caminha soberanamente para morrer.
o verdadeiro Cordeiro Pascual, está indo para o altar. O justo sendo condenado pelos injustos. O santo morrendo pelos pecadores. O Filho de Deus será considerado como traidor, para que os traidores pudessem ser chamados de filhos de Deus. E talvez a pergunta mais importante dessa noite seja: Cristo é realmente precioso para nós? Não apenas importante, não apenas útil, não apenas admirável, mas Cristo é realmente precioso para nós. Porque o Evangelho, meus irmãos, não produz apenas pessoas religiosas. O Evangelho produz corações rendidos, quebrantados diante do Senhor. Pessoas que entendem que nada vale mais do que Jesus. E quando enxergamos que Ele é, o perfume já não é desperdício. A redenção já não é exagero. A entrega já não é perda. Porque quem encontra Cristo descobre o verdadeiro tesouro. E podemos afirmar, assim como lemos, aquilo que era lucro serei perda por causa de Cristo. Nós estamos diante de Jesus. E o Senhor nos convida essa noite para poder avaliar o nosso coração. Nos chama essa noite para nos quebrantarmos diante dele. Pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. Que possamos ter o nosso coração, o Senhor como sendo o centro do nosso coração. Que o Senhor seja o nosso bem mais precioso, que governe a nossa vida, os nossos amores, os nossos desejos, as nossas decisões. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e verdade. E que assim possamos viver para a sua glória. Vamos orar juntos. Santo Deus, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, que nos amou de uma forma tão profunda, por se entregar por nós, sendo tão pecadores, que nos trouxe até aqui essa noite para ouvir a Tua palavra preciosa, que confronta os nossos corações. O nosso pedido, Senhor. Senhor, acorda o nosso coração, transforma o nosso coração, para que, ó Deus, o Senhor esteja totalmente no trono do nosso coração. Que o Senhor seja o nosso bem mais precioso. Que a gente viva, ó Deus, para a Tua glória. Que o Senhor conduza, Pai, através do Teu Santo Espírito, toda a nossa vida. Nos enche, Senhor Jesus, do Teu Espírito. Nos enche, Senhor Deus, do Teu Espírito. Que o Espírito Santo possa ajudar a nossa vida, possa conduzir os nossos passos, a nossa mente, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Confia, Deus, eu te peço. Nos faz, ó Deus, conhecedores e entendedores da tua grandeza. Que essa palavra, Deus, não seja somente para que possamos entender o texto da Escritura, mas que seja para contemplar quem o Senhor é. O Deus maravilhoso, grandioso, soberano, que governa sobre tudo e sobre todos, que nos chama, sendo tão pecadores, para poder estar rendidos diante do Senhor, e recebe a adoração de pessoas como nós. Faz. Muito obrigado, Deus, por nos amar de uma forma tão profunda.
O Senhor nos ajude.